Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer uma régua, daquelas réguas escolar que a gente utiliza muito aí nas agendas, agora nesse começo de ano, por volta às aulas. Elas são perfeitas e é claro, gente, aqui, vamos focar em época de volta às aulas, mas vocês podem mudar a arte dessa régua e utilizar ela para qualquer época do ano. Vocês podem usar para o dia dos professores, você pode utilizar para presentear numa agenda com o tema da agenda do seu cliente, você pode usar para muitas ocasiões, basta você utilizar a sua criatividade. Aqui eu já abri o meu Silhouette Studio, já baixei a nova versão, do Silhouette Studio aí, que está na versão 5.0, né? Ainda estou testando, tá? Não vou focar na questão da atualização do estúdio, eu quero focar na aula aqui para vocês, tá? Lembrando, pessoal, que não precisa, ter máquina da Silhouette para utilizar o Silhouette Studio. Você pode utilizar o Silhouette Studio sem ter nenhuma máquina. Ele é um programa totalmente gratuito. Claro que tem a versão business dele, mas não precisa. Eu uso a versão gratuita do programa desde que eu comecei a trabalhar com personalizados e super me atende. Então, pessoal, vocês podem baixar e utilizar a versão gratuita do programa sem nenhum problema. Vou deixar aqui o link abaixo desse vídeo para quem quiser baixar e ainda não baixou. Uma vez que você abrir o Silhouette Studio, eu vou vir aqui e vou configurar a minha página, tá? Aqui vocês estão vendo, aqui na opção de máquina, tá? A minha máquina que é uma Curio. Porém, se você não tem nenhuma máquina, é só clicar aqui em máquina e colocar na opção nenhum. Clicou na opção nenhum, deixa o tamanho de mídia com o tamanho A4, que é o tamanho que a gente utiliza para impressão. Fez isso, gente, a nossa área de trabalho já está prontinha aqui para a gente trabalhar. Aqui tem as opções de aqui em cima, ó, de zoom, que eu vou usar muito aqui, ó, de mais, de menos, e tem essa opção aqui que é a minha preferida, que você clica nela, você clica aqui, arrasta no programa onde você quer fazer o seu zoom, ó. Isso, ó, facilita para você aproximar. Então, essa é a opção que eu mais utilizo aqui. Segurando a tecla espaço do seu teclado, ó, você também transforma aqui, ó, o mouse nessa mãozinha, que quando você clica, ó, você consegue movimentar a tela do Silhouette Studio com tranquilidade. Então, essas são as ferramentas que eu mais uso aqui no Silhouette Studio e que eu vou estar utilizando aqui no decorrer dessa aula, por isso que eu já vou deixar aqui especificado para vocês. Para a gente começar a fazer nossa régua, eu vou vir aqui e pegar essa ferramenta de desenho e vou fazer um retângulo comprido de qualquer tamanho. Não se preocupe com o tamanho agora, porque isso não é importante, a gente vai ajustar depois que a gente terminar de montar nossa régua. Fez isso? Clica na ferramenta de seleção novamente, aqui eu já estou com a minha régua, né? Vou pegar aqui essa ferramenta de linha, essa primeira mesmo aqui, ó, que é a linha reta. Vou clicar, segurar o Shift no meu teclado e arrastar. Feito isso, vai ficar esse pontinho aqui. Eu vou vir aqui em cima, ó, na parte da altura, vou abrir o cadeadinho e vou colocar aqui com 1 centímetro. Vou deixar, ó, esse risquinho com 1 centímetro. Depois eu vou vir aqui, vou aproximar e vou aqui pegar esse risquinho e colocar ele aqui logo no início da minha régua. Vocês estão vendo, ó, que está aparecendo essa linha azul? Tá vendo? Ó, tá vendo essa linha azul? Essa linha azul é a linha de encaixe inteligente. Para você fazer a sua régua bem certinha, é importante que ela esteja ativa, pelo menos nesse começo aqui. Então, para você ativar o seu, você vai vir aqui, ó, em visualizar e ativar encaixe inteligente. Essa opção aqui precisa estar marcada, para que você tenha essa opção aqui, ó, e consiga colocar o risquinho certinho aqui nessa basezinha de cima da sua régua. Aqui eu vou colocar aqui no começo da minha régua, não precisa se preocupar neste momento com o espaço que você vai deixar, você pode deixar mais para cá, mais para lá, pode deixar assim, assim, fica a seu critério como você vai deixar. Então, eu vou colocar o meu risquinho aqui. Feito isso, eu vou vir aqui e vou selecionar essa ferramentinha aqui, ó, que é abrir a janela replicar. Ela tem esse símbolozinho aqui, ó, que parece uma estrela, digamos assim. Você vai clicar nela, vai vir nessa segunda opção, replicar avançado, e é aqui que na mágica vai acontecer. A gente vai vir aqui, ó, nessa última opção aqui, ó, que tem a setinha para o lado de cá e para baixo, e aqui a gente vai vir em deslocamento de x. No deslocamento de x, a gente vai colocar 0,1 centímetro. Por quê? Porque a gente vai andar com esse risquinho em milímetros, de 1 em 1 milímetro. 1 milímetro equivale a 0,1 centímetro. Se o seu estúdio estiver em milímetro, você vai colocar 1,0, porque está em milímetro. Com o meu estúdio aqui, eu sempre trabalho em centímetros.
Então, todos os meus trabalhos eu prefiro trabalhar em centímetro, por isso que eu vou usar 0,1 centímetro. Certo, pessoal? Então, feito isso, aqui em número de cópias, eu vou colocar 9 cópias. Por quê? Porque a gente vai criar aqui 10 milímetros. E como eu já tenho um risquinho pronto, eu preciso só de mais 9, porque eu já tenho um ali. Então, eu vou clicar em criar, né, 9 cópias. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou colocar 9 cópias, 0,1 centímetro, vou clicar em aplicar. E olha só a mágica aqui aconteceu. Vocês estão vendo ó, que eu já tenho os risquinhos todos certinhos, com a mesma distância, bonitinho, sem trabalho, sem dificuldade. E agora, eu vou começar a criar a base da minha régua. Porque se a gente olhar na régua, eu até deixei uma imagem aqui para vocês poderem visualizar. Vocês estão vendo ó, que a régua ela tem os risquinhos menores, tem um risquinho médio e um risquinho maior. Os risquinhos menores são os milímetros. Esse risquinho médio, né, ele é quando chega no meio centímetro. Então, por exemplo, meio centímetro é um risquinho maior. O centímetro é o maior. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho ó, 28,5 aqui no meio. E aqui eu tenho 29, que já é o maior. Então, a cada meio centímetro, você tem um risquinho médio e depois a cada 1 centímetro você tem um risquinho maior. E é isso que a gente vai fazer aqui na nossa régua. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4 e vou aumentar esse quinto risquinho. Para aumentar ele, você pode vir aqui na altura e colocar aqui, por exemplo, se você quiser 1,5, aumenta meio centímetro. Feito isso, você viu que ele saiu para fora. O que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha setinha no teclado ó, e arrastar ele para que ele chegue aqui na pontinha certinho. Fiz isso, gente. O que eu vou fazer agora? Contar 1, 2, 3 e 4. E esse daqui eu vou aumentar ele maior do que esse que eu aumentei aqui. Então, esse aqui eu coloquei 1,5, aqui eu vou colocar 2,0. E vou, com a minha setinha do teclado, arrastar para baixo do mesmo jeito que eu fiz no outro. Fiz isso, arrastei. Ai, Andressa, mas como saber se está tudo retinho, bonitinho? Gente, se você tem dúvida, ó, seleciona tudo, Shift no teclado, tira a seleção do retângulo maior e aqui em cima, ó, nessa partezinha aqui, que é a partezinha de alinhamento, você coloca para alinhar acima, que aí você tem garantia de que está tudo alinhado, bonitinho, na partezinha de cima. Bem tranquilo de fazer. Aqui, ó, a gente já tem o nosso primeiro centímetro feitinho da nossa régua. Então, aqui eu tenho meio centímetro, 0,5, e aqui eu já tenho 1 centímetro. Muito tranquilo de fazer. E se você já achou isso muito fácil, espera que vai melhorar. Aqui a nossa régua, nós vamos fazer ela com 15 centímetros, certo? Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar os meus risquinhos, Shift no teclado, tira a seleção do retângulo maior e dou um Ctrl G para agrupar todos esses risquinhos. Se você não tiver o atalho no teclado, né, do Ctrl G, é só vir com o botão direito e clicar em agrupar. Muito tranquilo de fazer. Fiz isso, eu vou selecionar todos esses risquinhos, vou vir aqui em número de cópias. Se a gente vai fazer uma régua com 15, né, cópias, aqui a gente já tem 1, então eu preciso só de mais 14 cópias. Coloquei o número de cópias aqui. Aqui abaixo, no deslocamento de X, eu vou colocar 1,0. Por quê, Andressa? Porque aqui a gente tem 10 milímetros. 10 milímetros equivale a 1 centímetro. Então, eu preciso que esse conjuntinho aqui que eu fiz, de 10 milímetros, ele se replique. Se eu colocar aqui 1,0 centímetro, ele vai replicar certinho com os espaçamentos. Você vai ver a mágica acontecer. Confia no processo. Ó. Então, número de cópias, 14. Deslocamento X, 1,0 centímetros, tá? Se você estiver trabalhando em centímetros. Se você estiver trabalhando em milímetros, você vai colocar 10,0 milímetros, tá? Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque tem gente que trabalha com estúdio em milímetros, né? Então, é por isso que eu estou frisando essas duas partes. Se você trabalha em centímetros, é só copiar o que eu estou fazendo aqui. Fez isso, vai clicar em aplicar e olha a mágica. Vou até fechar aqui para vocês verem. Olha a mágica aqui. Eu já tenho toda a minha régua prontinha, com os espaçamentos bonitinho entre uma e outra, tudo perfeitinho. Fala para mim, gente, se não é uma verdadeira mágica. É muito simples de fazer, muito tranquilo. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com tranquilidade.
Aqui, nesse finalzinho, se você quiser, você pode deixar mais meio centímetro aqui. Algumas réguas têm, ó. Essa daqui, por exemplo, né? A gente vê que tem o 30, mas ela tem mais meio centímetro. Então, se você quiser, você pode deixar, ó. Eu venho aqui, de novo, na ferramenta de replicar. E venho aqui na configuração aqui no final. E coloco aqui 1,0 para ela replicar. Cópia uma só. Clico para replicar mais uma vez. Venho aqui, seleciono desagrupar. E aí eu posso apagar esses daqui, ó, e deixar só até o meio centímetro. Sem nenhum problema, você pode fazer dessa forma se você quiser para finalizar com mais tranquilidade. Sem nenhum problema, tá, pessoal? Fica a critério de vocês como vocês vão querer fazer. Agora que a gente já fez aqui a parte das medidas, o que a gente vai fazer? Definir o tamanho dessa régua. Então, eu vou selecionar todas as partezinhas aqui, vou tirar a seleção do retângulo, dar um Ctrl G, vou definir aqui o tamanho desse retângulo, né? O tamanho da minha régua, mais ou menos. Vou ver aqui, ó. Eu vou deixar ela com 5 por 16. 5 por 16. Vou pegar esse daqui, clicar no meu retângulo e centralizar ao meio, para ficar centralizado bonitinho. E vou centralizar também acima, para ficar bem retinho ali. E vou dar um Ctrl G em tudo. Então, aqui, ó, eu já tenho a minha régua. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os números, certo? Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a ferramenta de texto e vou colocar número 1. Aqui você pode colocar uma cor de acordo com o tema que você está trabalhando. Eu vou colocar aqui o preto mesmo. Vou tirar a linha de contorno. A linha de contorno, gente, se você não vai cortar, não vai fazer diferença, não vai sair na impressão. Mas eu sempre prefiro tirar a linha. E vou diminuir. Inclusive, nas linhas que a gente fez aqui, ó, também, ó, vou desagrupar, a gente também tem que aumentar a espessura dessas linhas, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar essas linhas, vou deixar com o meio e vou deixar elas na cor preta. Deixa eu ver como é que fica. Vou deixar com 75, 0,75, deixa eu ficar um pouquinho mais escuro. Ó, tá vendo? A gente tem que aumentar essa espessura para que depois essa linha saia na impressão. Se você não aumenta a espessura, depois na hora que você imprimir, aqui dentro do Silhouette Studio, não vai sair na impressão. Por isso que é importante você vir aqui, ó, na partezinha dos pontos da linha, ou você também pode vir aqui nessa ferramentinha aqui, ó, do lado, estilo de linha, e aumentar aqui também a espessura, ó, porque aqui você também consegue, ó, controlar a espessura para deixar no tamanho que você quer. Então, você pode vir das duas formas, tá? Você pode vir aqui pelo esse ladinho ou aqui por cima. Então, eu vou deixar aqui, ó, com 0,75, que eu acho que é um tamanho suficiente para sair na minha impressão. Feito isso, gente, já coloquei o número 1 aqui. Eu vou aproximar. Vou pegar, você define esse número com o tamanho que você quer. Eu vou deixar ele com 15. Deixa eu ver qual tamanho que vai ficar com 15. Tá bom. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou trazer para cá. Vou colocar o 2. E agora é um processo mais manual mesmo. Você vai vir e vai colocar todos os números. Então, não precisa se preocupar com o alinhamento, porque a gente já vai alinhar. Tá? Nesse momento, se preocupe em fazer os números bonitinhos. Fez os números, pessoal, você vai selecionar todos os números. Vou tirar a seleção do retângulo do fundo. Vou vir aqui em alinhar eles ao meio, ou posso alinhar eles abaixo também. Você vê a forma que fica melhor para você. Aqui eu até acho que eu vou reduzir eles um pouco mais, que eu acho que eles ficou bem grande. Ó, vou deixar com 10 e vou diminuir um pouco a altura também dessas linhas, que eu achei que ficaram muito altas. Você pode diminuir também as suas, se você quiser, é óbvio. Se você não quiser, pode deixar elas também. Fica a seu critério o tamanho que você vai querer fazer, né? Uma vez que as linhas estão prontas, gente, o importante é mais as medidas do que o tamanho da linha em si. E aqui, ó, eu vou alinhar cada um bonitinho e depois vou centralizar eles abaixo, para eles ficarem tudo na mesma medida. Isso, agora a gente já começa a montar a arte. Então, é mais uma questão de ajuste do seu gosto. Nessa hora que você vai colocando os números, é importante, claro, que eles estejam
né, nos risquinhos, mas aí você vai alinhando conforme você quiser, com a distância que você quiser, tudo bonitinho. Fez isso, pessoal? Colocou ali certinho nos risquinhos, aí você pode vir, ó, selecionar todos. Shift no teclado, tira a seleção do retângulo maior. E aí você vem aqui, ó, e alinha abaixo. Ó, eu vou alinhar abaixo para que eles fiquem assim. Tá vendo? Claro que se você quiser também deixar ele bem alinhadinho no centro do risquinho, você pode desagrupar aqui os risquinhos e ir centralizando um por um também sem nenhum problema. Fica a critério de vocês como fazer. Faça aí da forma que vai facilitar para você. Agora que a nossa réguinha já está pronta, vou selecionar tudo aqui. Vou tirar a seleção do retângulo e vou agrupar as linhas com os números. E agora a gente vai começar a montar a nossa arte. A arte, pessoal, vocês podem montar como vocês quiserem. Aqui eu vou montar uma arte com vocês apenas para questão de exemplificação, né? Para vocês também entenderem, para a gente imprimir e montar a régua junto, mas vocês podem montar a régua com a arte que vocês quiserem. Inclusive, eu recomendo que vocês montem de acordo com o tema que vocês estão trabalhando. Então, se você está montando um kit escolar, monta a régua no tema do kit escolar que você está fazendo, para que fique tudo combinadinho e fique bem bonito, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, eu já separei. Eu trouxe dois fundos aqui que eu quero testar os dois para mim ver qual que fica mais bonitinho aqui. Ó, eu vou vir aqui. E, gente, nessa parte da montagem, né, da arte, eu não vou me preocupar muito, porque eu quero que vocês tenham liberdade. Então, o meu foco aqui não vai ser ensinar a montagem da arte, como eu já falei para vocês. Mas eu quero mostrar um pouquinho como eu vou montar, para que vocês entendam também um pouquinho da minha dinâmica de criação. Eu acho que eu vou colocar esse fundinho vermelho, que eu acho que vai ficar mais combinadinho. Só vou mudar ele e espelhar ele para baixo, assim, ó. Vou colocar aqui em 100%. Ele até ficou um pouco pequeno, vou aumentar um pouco mais esse fundo. Para aumentar, gente, o fundo, eu tô vindo aqui, ó, na paletinha. Você vem na última opção aqui, ó, e aqui você tem a opção de refletir, ó, mudar para um lado, mudar para o outro. Você tem aqui, ó, proporções. Você consegue mexer na taxa de proporção. Dimensionar, você consegue, ó, aumentar ou diminuir a proporção que o seu arquivo está. Então, isso é bem bacana. Te permite aí criar com mais tranquilidade. Eu vou aumentar um pouquinho aqui e vou ajustar no padrão de panorama. Ó, tá vendo que eu tirei aqui a minha régua? Vou dar um Ctrl Z só para voltar ela certinho. Eu só quero, ó, mexer aqui o fundo. Tá vendo? Ó? Vou trazer aqui para cima. Dessa forma, para alinhar bonitinho. Esse padrão de panorama é bem legal porque te permite mexer no fundo dentro do molde sem precisar mexer no molde. Isso é bem bacana. Gostei do jeito que ficou aqui, vou deixar assim. Aqui, onde estão os meus números, né, e a minha régua, eu vou dar um deslocamento. Vou vir aqui na ferramenta de deslocar, vou clicar em deslocar. Vou dar um deslocamento, deixa eu ver, de 0,2. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu ver, vou diminuir um pouco mais, 0,5. Quero um deslocamento mais delicado. Deixa eu colocar numa cor para mim ver como é que tá. Tirar a linha, porque eu quero que apareça, né? Não tem como, não tem muita graça, né? A gente ter um deslocamento que não vai aparecer. Com tudo selecionado, eu vou dar um Ctrl G para agrupar, vou deixar tudo agrupadinho, tá vendo? Porque eu quero que veja, né, aonde está a minha régua, veja os números, quero que isso fique visível. E vou selecionar os dois, tirar a seleção do retângulo maior e também dar um Ctrl G. Olha só, que bonito que tá. Inclusive, eu vou pegar aqui esse retângulo do fundo, vou aqui desagrupar rapidinho, porque eu quero mostrar para vocês, porque aqui, se vocês notarem, aqui ficou saindo para fora. Ó. Deixa eu botar uma cor aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó, vou enviar para trás. Ó, tá vendo? Saiu um pouquinho para fora da margem da minha régua, a parte do deslocamento. E eu quero corrigir isso. Então, eu vou vir aqui nesse retângulo, vou dar um Ctrl C, Ctrl F para colar, tá vendo? Na frente. E aqui você consegue ver, ó, a margenzinha que tá saindo ali para fora, ó. Ó, tá vendo que tá saindo ali para fora um pouquinho? E aí você pode vir aqui. Eu vou remover a parte de dentro
Vou dar um Ctrl C. Vou selecionar o de fora, vou vir em objeto, modificar, recortar. E aí, ó, eu já cortei os deslocamentos. Dou um Ctrl G neles, tiro a linha. Parece que estava com um pouquinho. Ah, não, é só a distância só, é só o fundo. E vou pegar, com ele selecionado, seleciono o fundo, envio para trás. E aí, prontinho, já estou bonitinho, com aquela partezinha branca removida, ó, eu já tenho bonitinho a minha régua. E aí, prontinho, gente. Claro, se você quiser também dar mais um Ctrl C, um Ctrl F e tirar essas pontinhas pretinhas que estão saindo para fora da nossa régua, não tem nenhum problema. Mas uma vez que a gente já removeu ali, já fica mais ou menos aparecendo ali, eu sei onde cortar. E na hora que a gente cortar para dar o acabamento, já vai ficar tudo bonitinho. Então, não vou me preocupar com isso. Aqui, eu tinha separado um elemento da Peppa, eu ia colocar ele aqui, mas eu vi que ele não combinou muito com esse tema de bolinha. Acho que ficaria mais bonitinho uma joaninha aqui, que combinaria mais. Então, eu vou deixar aqui sem nenhum elemento, eu vou colocar só o nome. Vou colocar aqui o nome de uma criança, Maria Clara. Vou colocar aqui, Maria Clara, primeiro ano. Só para vocês exemplificarem como vocês podem fazer, tá, gente? Isso aqui é apenas uma aula. O meu foco é mostrar para vocês como vocês podiam criar a régua. Uma vez que vocês já sabem, vocês podem criar como vocês quiserem, no tema que vocês quiserem. Aqui, ó, vou mudar a fonte. Vou colocar uma fonte mais bonitinha aqui. Ó, vou trazer para cá. Centralizar aqui, ó, com as minhas guias de encaixe inteligente. Viu como fica facinho? Nesse do primeiro ano, eu vou deixar com essa fonte mesmo. Vou só reduzir. Dos dois, eu vou tirar a linha. Vou tirar a linha. Desse da Maria Clara, eu vou deixar escrito em preto. Eu vou só dar um deslocamento. Vou vir aqui e vou dar um deslocamento. Deixa eu ver aqui o fundo branco. Olha só. Já gostei, ficou bacana. Mas acho que eu vou dar um deslocamento um pouco maior. Para ficar um pouco mais destaque. Deixa eu ver aqui. Deslocamento com 0,1. Vou colocar. Já ficou melhor assim. Vou vir aqui em objeto, liberar caminho composto. Ó, tá vendo que ele liberou essas partezinhas menores aqui? Eu vou deixar somente essa aqui do meio. Vou apagar as outras. Deixa eu ver, acho que eu vou deixar essa aqui também. Aquelas menorzinhas ali me incomodam um pouco. Vou selecionar essas duas, essa daqui e criar caminho composto novamente. Opa, é que eu selecionei errado. Objeto e criar caminho composto. Isso, gente, você faz quando você viu algum... Ah, tá muito pequenininho a partezinha. Isso até fica legal, essa dica, até para quem vai cortar na máquina. Eu costumo muito fazer isso. Vou tirar aqui o fundo. A linha, né? O fundo não, gente, é a linha. Ó, vou selecionar essas duas, dar um Ctrl G, os dois deslocamentos. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl F para colar no mesmo lugar. Vou mudar a cor aqui, eu posso colocar um vermelho mais escuro. Deixa eu ver aqui. Acho que assim tá bom. Com ele selecionado, clico no retângulo, envio para trás, com Shift tá no teclado, tem que estar apertado, aperto o Shift de novo, tiro a seleção dele e venho aqui, ó, com a minha setinha, movendo para as laterais. Isso para fazer uma sombra. Mas eu não gostei muito da sombra, ficou muito clara. Deixa eu escurecer um pouco mais essa sombra. Ó, tá? Já gostei. Aqui já ficou legal. Maria Clara. E aqui no primeiro ano, eu vou colocar o vermelho e vou dar, em vez de dar um deslocamento, eu vou fazer uma forma aqui, ó. Gente, como eu disse, né, antes, e volto a falar, a parte de montagem de arte é opcional. Vocês montem conforme vocês quiserem, o gosto de vocês. Aqui eu tô montando uma arte bem rapidinha, só pra gente ver junto, né, mostrar pra vocês todas as partezinhas de como vai ficar. Né? Eu quero mostrar todos os detalhes pra vocês, então por isso que eu estou fazendo aqui, ó. Vou centralizar aqui, dar um Ctrl G, vou diminuir, trago aqui.
centralizar aqui. Vou tirar as linhas de contorno. Olha só como ficou a nossa régua. Linda, né, gente? E bem facinho de fazer. Vocês viram que a gente fez rapidinho. Aqui eu montei uma arte rápida com vocês, mas vocês podem montar aí a arte de acordo com o querer de vocês, tá? Aqui eu vou selecionar tudo, dar um Ctrl G, todos os elementos junto, dar um Ctrl G. Vou vir aqui na ferramenta de transformar, essa daqui. Vou vir aqui em girar e vou girar aqui, ó, 90 graus para que ela fique em pezinha. Que agora a gente vai imprimir e montá-la lá na nossa mesa. E, gente, essa arte aqui que eu montei para vocês, juntamente com o molde dessa régua, vai estar disponível no Drive para quem é membro aqui do canal do YouTube. Então, se você é membro do canal do YouTube, vai no Drive. Quem não solicitou acesso, solicita o acesso lá, porque vocês vão ter esse molde dessa régua aqui no Silhouette Studio, do jeitinho que eu fiz, para que vocês possam aí modificar de acordo com o querer de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui eu vou pegar, dar um Ctrl D, vou duplicar, vou trazer para cá. E aqui, gente, a gente só fez essa régua, né? Mas aqui você poderia ter feito outras réguas e colocar várias numa folha aqui. Como ela tem 5, se você colocar juntinho, ó, uma com a outra, você consegue colocar 4 réguas assim de comprido, tá? Então, é porque ela tem 5, né, de largura. E até 20 centímetros a gente consegue imprimir de boa. Então, você consegue colocar 4 aqui. Aqui eu vou só colocar 3, porque eu só vou mostrar para vocês como a gente vai imprimir e montar, tá? Então, o meu foco aqui é só mostrar para vocês o passo a passo, então não tem necessidade de eu imprimir várias dessa régua aqui. Então, eu vou só imprimir 3 aqui, clico aqui para imprimir. Venho aqui em imprimir. Vai abrir essa janela aqui, vou selecionar a minha impressora Epson. Vou colocar aqui as minhas preferências de impressão. Vocês podem usar a de vocês aí. Fica a critério de vocês como vocês vão querer fazer. E aí eu vou pegar e colocar para imprimir. Aqui eu vou imprimir no papel fotográfico gloss de 180 gramas. Eu vou colocar aqui para imprimir e a gente vai lá para a mesa para montar essa régua e finalizar essa aula. Bom, pessoal, agora que imprimir, a gente vai só cortar aqui. Não tem segredo, só você vir com sua régua e com o estilete e cortar. Aqui a gente vai montar uma só, então eu vou cortar só uma. Mas aí vocês podem colocar várias numa folha para aproveitar, né? Ter um melhor aproveitamento aí da folha e do material de vocês. Com a régua cortada, se você quiser, você pode arredondar os cantinhos dela antes de plastificar, ou você pode deixar reto e arredondar os cantinhos depois, se você não tiver arredondador. Eu gosto de arredondar antes, porque eu já tenho aqui, né, o arredondador de cantos, então eu já faço o arredondamento antes, porque eu acho que facilita depois na hora de cortar o polacil depois que a gente plastifica. Então, ó, arredondei os cantinhos, ó. Agora eu vou pegar e plastificar. Eu tenho uma sobra aqui de polacil de 0,5 micras, tá? O polacil você acha com facilidade em qualquer papelaria. Então, eu vou colocar aqui a minha régua nesse pedaço de polacil. Vou até tirar os excessos. A gente sempre tira, gente. É igual aqui, eu tô só fazendo um. Eu guardo esses excessos que eu não vou usar aqui nessa daqui agora, porque eu uso em outro material depois. Então, isso fica de dica, tá? Às vezes, se você não usa a folha inteira do polacil, não vai colocar a folha inteira para fazer a plastificação, né? Tira o pedacinho excedente que vai sobrar e guarda, porque depois você utiliza ele até para fazer os seus materiais de divulgação. Então, aqui, ó, eu vou colocar a minha régua no polacil aqui bonitinho e vou levar lá para minha plastificadora para fazer a plastificação. Então, aqui, ó, já estou na minha plastificadora, vou passar ele aqui, já coloquei na minha temperatura. Vocês podem regular de vocês aí, se você tiver a plastificadora de acordo com a temperatura que você usa. Se você não tiver a plastificadora, tem um vídeo lá no meu Instagram, onde eu ensino a plastificar utilizando ferro de passar roupa. Não tem segredo, tá? Mas eu vou deixar linkado abaixo desse vídeo também, o videozinho, para quem não tiver a plastificadora e quiser fazer a régua. Então, não tem segredo, eu vou passar aqui. E depois que ela plastificar, a gente vai lá para a mesa para refilar os excessos do polacil. Agora que ela já plastificou, vou tirar ela aqui.
Gente, não se preocupe com essa folhinha, ela tá assim porque eu uso muito ela na minha laminadora. É uma folha 180, um offset 180, que eu dobro ele aqui 1 centímetro mais ou menos. E eu sempre utilizo, porque se eu tivesse colocado esse Polacil direto lá, ele poderia enroscar aqui na minha laminadora. Então eu coloco ele assim, ó, não corre o risco de enroscar. Eu utilizo ele também para laminar as capas, então deixo essa dica aí para vocês também. Ó, plastifiquei. Tá plastificado bonitinho. Vocês veem, ó, que tem uma margenzinha aqui, tá vendo? Nessa margenzinha é onde eu refilo o meu Polacil pra deixar ele com um acabamento bem perfeitinho. Então aqui, ó, eu vou pegar a minha tesoura e refilar esse excesso de Polacil. E é legal que a gente arredondou os cantos antes de plastificar, porque aqui nos cantinhos eu também já consigo fazer o arredondamento com tranquilidade. Porém, se você não tem o arredondador de cantos, nessa hora você pega a sua tesoura, se você fez retinho, né? Arredonda os cantinhos. Por quê, gente? Porque o Polacil, depois de plastificado, ele é um material muito rígido e essas pontinhas podem machucar. A gente tá falando aqui, né, de um material que vai ser para criança, né, principalmente. Então, assim, tira essas pontinhas porque é um perigo para a criança se machucar. Então, se você não tem o arredondador de cantos, nessa hora, arredonde os cantinhos, né, do Polacil com a tesoura mesmo, para que o acabamento fique bem bonitinho e não corra o risco de nenhuma criança se machucar. Isso vale para qualquer coisa que você vai plastificar utilizando o Polacil. Olha só. Prontinha a minha régua. Agora que eu corto os excessos, eu passo ela mais uma vez lá na plastificadora para garantir que ficou tudo bem seladinho. E prontinho, pessoal, a nossa régua está finalizada. E como saber se ela está com as medidas certas, Andressa? Como saber se eu fiz tudo certo? É simples, gente. Você vai pegar uma régua, pode pegar aí uma régua que você tenha, e aí você pode colocar aqui do lado, ó, e comparar. Vou pegar aqui uma régua e colocar certinho aqui na medida, ó, para vocês verem. Olha só. Tá vendo como tudo bate bonitinho? Olha só as medidas lá, desde o comecinho, ó, tudo alinhadinho, tudo bate bonitinho, gente, tá vendo? Isso a gente tem certeza que a nossa medida lá foi feita certinha, a nossa régua tem a medida certinha. Nosso cliente vai poder pegar essa régua e usar como uma régua de verdade. Viram a mágica, gente? Muito simples de fazer. Façam, que eu tenho certeza que será sucesso aí nesse volta às aulas. E claro, gente, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o seu like aí, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E não esqueça de se inscrever para sempre ter acesso aos conteúdos que são postados aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.